Seguindo aqui, pessoal. As prerrogativas dos bombeiros militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. São prerrogativas dos bombeiros militares. É importante falar isso, tá? Prerrogativa apenas dos bombeiros militares. O uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas de bombeiros militares, correspondentes ao posto ou à graduação, quadro ou cargo. Então, eu necessariamente preciso e tenho direito de usar os uniformes e as insígnias, os emblemas correspondentes ao meu posto. Eu sou primeiro-tenente, então eu vou usar tudo que é do quadro de primeiro-tenente, do quadro de oficiais da administração. Tá? A linha B, honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos. É claro que existem algumas funções, né, dentro da corporação que necessitam de honras maiores. Um exemplo simples é o comandante de um grupamento. Né? Quando o comandante do grupamento chega na unidade, dado o toque da presença do comandante, todos ficam na posição de sentido, voltados para o comandante. Isso é uma honra e tratamento, sinal de respeito assegurado ao comandante. C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em OBM, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido. Então, isso aí é aquilo. Eu, primeiro-tenente, não posso cumprir uma pena num destacamento cujo comandante seja segundo-tenente. Tá? Um coronel não pode cumprir uma pena em algum local onde o comandante seja um tenente-coronel. Até pode, desde que seja coronel, e o coronel seja mais antigo do que ele. Tá bom? Julgamento em foro especial nos crimes militares. Então, quando a gente comete um crime militar, nós somos julgados pela Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro. É apenas uma única vara, tá? Auditoria de Justiça, mas é um julgamento especial. Não é a justiça comum, não é justiça criminal comum. É a Auditoria de Justiça que vai julgar os crimes militares praticados pelos militares dos estados. Artigo 70. Somente em caso de flagrante delito, o bombeiro militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade de bombeiro militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavatura do flagrante. O bombeiro militar cometeu um crime comum, né? Um crime que a autoridade policial dê voz de prisão para ele. Nós temos a prerrogativa de ser detido, né, de ser... Nós vamos cumprir a pena, né, mesmo que seja provisória, em órgão do Corpo de Bombeiro. Né? No caso do Corpo de Bombeiro, nós temos o Grupamento Especial Prisional, o GEP. Né? E sem contar que a autoridade policial vai fazer o flagrante, vai reter na delegacia para lavrar o flagrante e depois tem que entregar a gente para a autoridade de bombeiro militar, né, que é a corregedoria. Vai entregar para a corregedoria o seu oficial delegado lá, do delegado do corregedor. O corregedor que é a autoridade do bombeiro militar. Tá bom? E aí vai entrega a alguém delegado pelo corregedor. O uso dos uniformes. Os uniformes do Corpo de Bombeiro com seus distintivos, insígnias e emblemas são privativos dos bombeiros militares e simbolizam a autoridade de bombeiro militar, com as prerrogativas que lhes são inerentes. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas de bombeiro militar, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito. Olha, gente, isso aqui também eu não sei se tem isso mais lá na frente, mas eu vou falar agora. É importante também. Vamos lá. Uniforme do Corpo de Bombeiro, farda, só quem pode vestir são militares da ativa. Tá? Militares da ativa. Ah, mas o inativo está vestindo. Pode, desde que seja autorizado que ele use. Quando o militar está na inatividade, toda a situação dele é controlada pela Diretoria Geral de Veteranos e Pensionistas, DGVP. Tá? Então, se um bombeiro militar, por exemplo, quer ir numa solenidade onde o filho dele vai se formar sargento do Exército, e eu sou um capitão da reserva, eu quero
usar a minha túnica para poder ir nessa formatura. Ele tem que pedir autorização à Diretoria Geral de Veteranos e Pensionistas, tá? E somente com essa autorização ele vai poder vestir a farda nessa solenidade. Bom? O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos de inscrição, composição, peças, acessórios e outra disposição, são estabelecidos na regulamentação própria do Corpo de Bombeiros. Né? Tem um regulamento de uniforme do Corpo de Bombeiros e ele tem que ser seguido, à risca. Né? É proibido o bombeiro militar o uso de uniformes em reuniões, propagandas de qualquer outra manifestação de caráter político partidário, né? Autoexplicativo, não preciso adentrar nada aqui. Aí veio a explicação que eu falei, eu sabia que eu estava extrapolando. Na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares e cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado. Olha, eu falei aí, na inatividade tem que estar autorizado, tem que fazer o requerimento lá para pedir. No estrangeiro, quando em atividades não relacionadas com a missão de bombeiro militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado. Então, se eu vou viajar para os Estados Unidos, a passeio, vou para a Disney, e aí um dia qualquer lá eu resolvo botar a minha farda, andar na rua com a minha farda de bombeiro. Eu posso usar farda? Posso, mas eu estou no estrangeiro, estou no exterior. E aqui, o nosso parágrafo 1º do artigo 72 proíbe essa prática, tá? Então, não façam isso, a não ser que sejam autorizados ou estejam em missão do Corpo de Bombeiros. O bombeiro militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa, os distintivos, aos emblemas e às insígnias que ostente. Vamos lá, gente. Vamos fatiar isso aqui. Se eu sou primeiro-tenente, tá aqui, primeiro-tenente. Né? Sim, né? Primeiro-tenente. Eu tenho que cumprir as missões referentes a primeiro-tenente. Eu não posso me negar a fazer aquilo que um primeiro-tenente tem que saber fazer. Se o primeiro-tenente tem que saber fazer isso, eu tenho que saber fazer isso porque eu sou primeiro-tenente. Se eu tenho curso de combate a incêndio urbano, o CECIL, né? Eu sou obrigado a usar as técnicas de saber fazer um combate a incêndio urbano. Se eu tenho CSMAR, eu sou obrigado a saber usar as técnicas de CSMAR para poder fazer um salvamento no mar. Tá? É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com adotados no Corpo de Bombeiros. Gente, isso aqui é mais comum do que se imagina, né? Pensa na situação dos bombeiros civis, né? Os bombeiros BPC, né? Bombeiro Profissional Civil, que trabalham nas brigadas, de shopping centers, de prédios comerciais, em vários outros lugares. Esses bombeiros profissionais civis normalmente ostentam roupa muito parecida com a nossa, do Corpo de Bombeiros. Muitos deles usam até camisa vermelha, né? Camisa vermelha, usa uma calça similar à nossa calça dessa prontidão, que eu acho errado, deveria ser totalmente diferente, pelo menos uma cor totalmente diferente. Camisa vermelha, eu acho errado, não deveria usar uma camisa vermelha, deveria usar uma camisa, sei lá, amarela, não sei, qualquer outra cor, mas acho errado. Então, porque o artigo 74 fala isso. É proibido a elemento civil, organizações civis, usar uniformes que possam ser confundidos com o Corpo de Bombeiros. Quantas pessoas, né, um civil, um paisano, vai no shopping, olha lá o bombeiro civil com a roupa vermelha, camisa vermelha lá, e acredita que seja um bombeiro militar. Né? Então, a lei diz que não pode. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, instituições e departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com dotados do Corpo de Bombeiros. Tá? Isso aí é para atribuir a responsabilidade de quando isso for feito. Vamos falar um pouquinho agora sobre as disposições diversas, vamos falar sobre a agregação primeiro. A agregação é a situação na qual o bombeiro militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro ou qualificação, nela permanecendo sem número.
Tá, o que é mais comum, gente? A agregação tem várias situações, mas a mais comum aqui dentro da corporação é quando o militar passa para um órgão externo. Até dentro, né? Nós somos Secretaria de Estado de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Eu, hoje, né, no momento da gravação dessa aula, eu sou lotado na Subsecretaria de Defesa Civil, que é da Secretaria de Estado de Defesa Civil, não é do Corpo de Bombeiros. Então, eu hoje sou agregado. Eu estou em órgão externo ao Corpo de Bombeiros. Eu sou de órgão externo, mas... Então, nessa situação, eu sou agregado. Tá? Essa é a situação mais comum. Mas tem outras formas de agregação também. Pessoas até agregados de órgão externo mesmo, né? Vai para uma outra secretaria, um órgão federal, um órgão municipal. Então, todos esses são agregados. O bombeiro militar será agregado, considerado para todos os efeitos legais, como em serviço ativo, quando for nomeado ou designado para exercer cargo ou função de bombeiro militar ou considerado de interesse ou natureza de bombeiro militar fora do âmbito da corporação. Isso aqui é uma das coisas muito comuns, tá, gente? Bom, mais um exemplo. O militar vai ser nomeado para trabalhar na Alerj, por exemplo. E ele vai trabalhar na brigada de incêndio da Alerj. Tá? Então, ele vai para a Alerj para trabalhar na brigada de incêndio. Então, ele está sendo nomeado para exercer uma função de bombeiro militar. Ou então, quando ele vai fazer uma função que não seja especificamente de bombeiro. É até difícil dar um exemplo aqui, mas como isso já está regulamentado em outro dispositivo, acho que é um decreto, o militar sai para ser secretário municipal de, sei lá, qualquer coisa, de transporte. Então, tem uma norma dizendo que o bombeiro militar que deixa a corporação para exercer a função de secretário, ele é considerado em função de interesse de bombeiro militar. Tá? Então, ele também, mesmo fora da corporação, ele está agregado, mas como função de bombeiro militar. No meu caso, eu sou agregado, mas exerço funções de defesa civil. Também é de interesse de bombeiro militar. Então, eu sou agregado, mas com as... Como é que está dizendo aqui, né? Considerado para todos os efeitos legais como serviço ativo. Eu não perco nenhum tipo de direito conforme a minha agregação. Por mais que, só um parênteses aqui, na prática eu não vejo ninguém perder direito, mesmo que seja agregado em qualquer outra função, até hoje. Mas, quem sabe? For posto à disposição exclusiva de outra corporação para ocupar cargo de bombeiro militar ou de natureza de bombeiro militar. Também não vai perder nenhum tipo de benefício. Tá? Aguardar a transferência ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Então, se por algum motivo adentrou em requisitos para a transferência de reserva remunerada ex officio. Vamos dar um exemplo. Um coronel com 30 anos de serviço, 6 anos no último posto, né, preencher os 2 requisitos, ele obrigatoriamente vai para a reserva remunerada quando reúne os 2 requisitos. 30 anos e 6 anos no último posto. Então, ele, a partir daquele momento que ele completou esse período, ele vai ser agregado. Tá? Então, ele para de contar a vaga, mas ele não perde nenhuma prerrogativa de bombeiro militar. O órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do bombeiro militar para a reserva remunerada. Então, não só ex officio, como eu faço também reserva remunerada a pedido, eles tomam conhecimento e aí eu já sou automaticamente agregado. Parágrafo 1º. A agregação do bombeiro militar, no caso do inciso 1 e 2, é contada a partir da data de assunção do novo cargo ou função, até o regresso ao Corpo de Bombeiros ou transferência ex officio para a reserva remunerada. A agregação de bombeiro militar, no caso do inciso 3, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. Então, aí acontece isso. O coronel fez 30 anos de bombeiro no dia 1º de março de 2023. Né? E ele fez 30 anos também nesse dia. Fez 30 anos e fez 6 anos de coronel. Já fez 6 anos de coronel em dezembro, e agora em março fez 30 anos. Então ele tem que ir para a reserva remunerada. Então o ato vai dizer
que o militar incidirá ou incidiu no dia 1º de março de 2023, no disposto no artigo tal, para a reserva remunerada. Então, a agregação é contar dessa data. Tá? A agregação do bombeiro militar, no caso do inciso 4, é contada a partir da data indicada no ato que torne pública a comunicação oficial até a transferência para a reserva remunerada. Então, é a data que está indicada lá. Pediu transferência a contar de tal dia. É contar desse dia que ele vai ser agregado. Bombeiro militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde. Aí ele já vai ser agregado. 1 ano de afastamento de saúde ele já não conta vaga, fica agregado. Tá? Haver ultrapassado 1 ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria. Tá? Então, eu estou de licença. Fiquei 1 ano consecutivo. Tratamento de saúde própria, eu sou agregado. E também, no inciso 1, fala que é incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde. Assim, depois de 1 ano de tratamento de saúde, eu sou julgado incapaz temporariamente. Fico agregado também. É isso que está dizendo aqui. Tá? É um pouquinho confuso, mas fiquem tranquilos que isso aí não pega muito, não. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular. Né? Então, eu pedi licença de 2 anos, sem vencimento, sem interesse particular. Após 6 meses, eu fico agregado, né? Ou seja, não conto vaga no respectivo quadro. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Passou 6 meses, estou tratando da saúdezinha do meu pai lá, que está necessitando da minha ajuda. Se eu ficar 6 meses contínuos tratando dele, eu também vou ficar agregado, tá? E não vou ocupar a vaga. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Aconteceu alguma coisa comigo, eu vou ter que ser reformado. Julgou, estou incapaz definitivamente para o serviço ativo da corporação. A partir dessa data, eu vou ser agregado também, enquanto tiver o processo de reforma tramitando, eu estou agregado. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Eu vou ter que ver o artigo 93, que é o que fala do extravio, né? A gente vai chegar lá. Haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Né? Então, se eu sou oficial, tenente, cometo o crime de deserção, que eu também não vou entrar aqui nesse mérito, o crime de deserção está previsto no Código Penal Militar, né, aqueles 8 dias, sem comparecer à unidade, sem prestar nenhum tipo de satisfação. Tem as regras lá, né? Também não vou entrar nesse mérito. Entrei no crime de deserção, eu vou ser agregado. Tá bom? Se eu não tenho estabilidade, é outra história. Eu vou ser excluído. Mas se eu tenho estabilidade, se eu sou oficial, eu vou ficar agregado. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e recluído a fim de se ver processar. Então, eu sou desertor, me apresentei, enquanto está processando o meu processo de reclusão, eu continuo agregado. Tá? Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum. Então, fui para a disposição da justiça comum. Aí, enquanto está sendo processado, eu também continuo sendo agregado. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer ao Corpo de Bombeiros ou com ele incompatível. Tá? Então, se eu for condenado a uma pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, enquanto eu estiver na execução da pena, eu vou ficar agregado. Tá bom? Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, função prevista no Código Penal Militar. Então, existe essa pena lá no Código Penal Militar, tá? Suspensão do exercício do posto ou função. Então, se tem essa pena, quando eu for condenado a essa pena, eu vou ser agregado também enquanto eu tiver suspenso do exercício do meu posto ou graduação. Ter passado à disposição de qualquer Ministério Civil
de órgãos do governo federal, dos governos estaduais, territórios, Distrito Federal e município, para exercer função de natureza civil, aquilo que eu falei. Eu vou ser agregado se eu for estar à disposição de qualquer órgão externo fora do Corpo de Bombeiros. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Então, mais um caso aí de agregação. Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte com 5 anos ou mais de serviço. Lembra aquela explicação que eu dei lá? Não são 5 anos, são 10 anos. Tá? Se eu tiver 10 anos, aí eu seria agregado. Se eu tiver 5 anos, eu vou ser excluído. Tá? Então, se você que está assistindo essa aula aí tem menos de 10 anos de serviço, quer se candidatar, entenda-se que ao se candidatar, você será excluído da corporação. Tá? Ainda no artigo 77, tá? A agregação de bombeiro militar nos casos de inciso 1, 2, aí seria 3, dá 2 vezes, e 4, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos, enquanto durar o evento. A agregação de bombeiro militar nos casos de incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é contada a partir da data indicada no ato que torne público o respectivo evento. E a agregação de bombeiro militar nos casos de inciso 12 e 13 é contada a partir da data de assunção do novo cargo ou função até o regresso ao Corpo de Bombeiros ou transferência para a reserva ex officio, né, para a reserva remunerada. A agregação do bombeiro militar no caso do inciso 14, é contada a partir da data de registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso ao Corpo de Bombeiros, se não houver sido eleito. Aplicações de bombeiros militares agregados, na forma dos incisos do presente artigo, as restrições legais impostas ao pessoal das Forças Armadas quando nas mesmas situações. Parágrafo 6º. O bombeiro militar agregado por ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário não eletivo, inclusive da administração indireta, ou por ter passado à disposição do Ministério Civil, de órgãos do governo federal, dos governos estaduais, dos territórios, Distrito Federal, para exercer função de natureza civil, eu deixei grifado esse pedaço agora, né, que é importante, será transferido ex officio para a reserva remunerada ao ultrapassar 2 anos de afastamento contínuos ou não. Gente, olha, eu não sei se todos aqui prestam muita atenção nesse tempo fora, mas eu confesso que nesses anos eu nunca vi nenhum bombeiro militar ser transferido para a reserva remunerada porque passou 2 anos contínuos em um desses órgãos aí. É claro, gente, que eu não sei se vai ter mais aqui à frente, mas deve ter. Se a função for de interesse, natureza de bombeiro militar, esses 2 anos não está contando, tá? Se está em natureza, interesse de bombeiro militar, não conta esse prazo. Só se não tiver essa função. E não tendo natureza, interesse de bombeiro militar, se passou 2 anos de afastamento contínuos ou não, o militar tem que ser transferido para a reserva remunerada. Tá? E eu nunca vi isso acontecer. Mas é uma coisa que você tem que prestar atenção. Imagine que você é conhecido de uma prefeitura qualquer, vou chutar qualquer uma prefeitura aqui, ó, prefeitura de, sei lá, Teresópolis. Aí você vai trabalhar numa função lá numa prefeitura que não é de secretário, né? Não foi de secretário municipal, e aí você fica afastado do Corpo de Bombeiros. Se você ficar afastado por 2 anos, você pode ser transferido para a reserva remunerada. Tá? Então, eu não vi isso acontecer, mas é o que está na lei. Beleza? O bombeiro militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros bombeiros militares. Os bombeiros militares e autoridades civis, salvo quando o titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros bombeiros militares ou militares mais graduados ou mais antigos. Tá? Isso é uma situação assim, interessante, né? O que ele está dizendo aqui? A gente continua tendo a obrigação de bombeiro militar. Vamos dar um exemplo de mim. Toda hora eu estou falando de mim, né? Então vamos continuar no meu exemplo. Você imagine que eu seja convidado pelo governador para ser, sei lá, secretário da Casa Civil, né? Vou botar logo um dos cargos mais importantes aqui no Estado. Imagine que eu seja convidado a ser secretário da Casa Civil. E lá na Casa Civil eu tenho um diretor-geral, né, ou até um subsecretário, cujo posto dele é coronel.
Eu sou primeiro-tenente, sou secretário de Estado. E o subsecretário ou o diretor-geral é um coronel. Tá? Nesse caso, eu não fico obrigado, né, não fico sujeito às obrigações disciplinares com essa pessoa, porque eu tenho precedência funcional sobre ele, tá? Sobre esse bombeiro militar, ou qualquer outro militar que esteja lá. Dentro da corporação é um pouco mais difícil, né? Tem alguns cargos que são privativos de coronel, então dificilmente tem essa situação. Mas acontece muito de um coronel mais moderno ser o diretor, né? Nosso exemplo, por exemplo, hoje que eu estou gravando essa aula, o nosso secretário de Estado é o coronel Leandro Monteiro, né? Hoje na corporação existem outros coronéis que têm mais tempo de coronel que o nosso secretário, né? Que são mais antigos, né? Seguindo aquela nossa regra de antiguidade, de definir a precedência. Sendo que, logicamente, o nosso secretário, comandante-geral, ele é comandante-geral. Então, ele tem precedência funcional sobre todos os demais bombeiros militares. Tá? Por mais que ele não seja o mais antigo, não tenha mais tempo de coronel na corporação, mas ele é o mais antigo por causa dessa precedência funcional. Tá? O bombeiro militar agregado fica adido, para efeitos de alteração e remuneração, à organização de bombeiro militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras. É tão difícil a gente ver, né? A gente não vê muito mais um almanaque, né? Mas é assim que acontece. Imagine que você, terceiro sargento, está lá no manual, está lá no almanaque, como número, sei lá, 25. E aí você vai para um órgão externo. Não precisa nem falar muito externo, né? Vai para um órgão de defesa civil estadual. Vai trabalhar comigo, lá na subsecretaria. Vai trabalhar na subsecretaria. Você vai continuar naquela posição hierárquica, tá? Você vai continuar antes da mesma pessoa e posterior à mesma pessoa, só que o teu número 25 vai sumir e você vai colocar um AG ali de agregado, e o número 25 vai ser a pessoa que está abaixo de você. Tá? Então é isso que acontece quando a pessoa está agregada. A agregação se faz por ato do governador do Estado, para os oficiais, e pelo comandante-geral, para as praças. Sem dúvida, isso aqui não precisa ter explicação, né? Reversão. Reversão é quando a gente volta, tá, gente? Você está agregado, voltou o corpo de bombeiro, está revertido. Reversão é o ato pelo qual o bombeiro militar agregado retorna ao respectivo quadro ou qualificação, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que ele competia na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 101. Como é que ocorre isso, gente? É uma situação curiosa. Se eu falei de um terceiro sargento, aí imagine que o quadro esteja, quando você saiu, foi agregado, o número 25 passou a ser a pessoa de baixo, né? Então, abriu uma vaga. Aí um cabo aqui foi promovido a terceiro sargento, ocupou. Todas as vagas de terceiro sargento estão ocupadas. Está lá 1, 2, 3, 4, 23, 24, aí depois está você ali, AG, depois vem 25, aí está todo mundo lá. Aí você reverte. Você reverteu, você vai ficar naquela mesma posição, mas só que se não tiver vaga, você fica como excedente. Isso a gente vai chegar lá na frente depois. Você fica como excedente, tá? Mas você fica ali mesmo, você não vai lá para baixo, você não vai lá para cima, você vai para o lugar, não, fica no mesmo lugar que você está. A qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão do bombeiro militar agregado nos casos previstos nos incisos 9, 12 e 13 do artigo 77. Deixa eu dar uma lida lá em quais são essas hipóteses, tá? A reversão será efetuada mediante ato do governador ou do comandante-geral quando se tratar respectivamente de oficiais e praças. Mesma coisa da agregação é para reversão, tá? Agora que vai falar aqui do excedente. Excedente é a situação transitória que automaticamente passa ao bombeiro militar que, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverta o respectivo quadro ou qualificação, estando com seu efetivo completo. O exemplo que eu acabei de falar aqui do sargento. Tá? Estava completo o quadro de terceiro sargento, eu voltei, eu vou ficar ali como excedente. Tá? Bota a marcaçãozinha de excedente lá.
Quando surgiu uma vaga, vamos supor que o 01 foi promovido a segundo sargento. Surgiu uma vaga, então aquele 24 passa a ser 23, certo? Então, eu que estava como excedente, passa a ser o número 24. É assim, beleza? Aguarde a colocação que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro ou qualificação, estando mesmo com seu efetivo completo. Aquela situação, principalmente quem troca de QBMP, né? Às vezes acontece. Mesmo exemplo de sargento, eu era da QBMP 0 e resolvo trocar para QBMP 2, motorista, e o quadro de motorista completo. Então, se eu vou transferido para esse quadro de motorista, eu vou ficar na minha mesma posição, vai olhar toda a minha antiguidade com esses militares ali. Tá? E aí eu vou entrar lá naquele vão, naquele meio lá. Ah, mas o quadro está completo, então eu vou ficar como excedente. Tá? Fico ali bem no meio como excedente. É promovido por bravura sem haver vaga. Também acontece muito disso. Né? Qualquer posto ou graduação acontece isso. Então, você imagine, vamos botar o exemplo lá de coronel. Coronel, o quadro está sempre lotado, está sempre cheio. Dificilmente fica alguma vaga sobrando, porque sempre tem gente para ser promovido. E aí, um tenente-coronel comete um ato de bravura e vai promovido a coronel. Ele vai promovido a coronel e ele vai ficar como excedente no quadro, até que surja uma vaga. Ah, um coronel antigo foi para a reserva remunerada, então esse estava como excedente, então ele ocupa aquela vaga. Não abre vaga para baixo, ele vai ocupar. Tá bom? É promovido indevidamente. Isso aí é mais uma das situações que eu nunca vi acontecer. Até porque se você é promovido indevidamente, normalmente é anulado, né, a sua promoção. Eu fui promovido indevidamente, eu não vou ficar como excedente, vai ser anulado, eu vou voltar. Até porque se descobrir que eu fui promovido indevidamente, vai anular. Mas está aí também. Sendo mais moderno na respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu quadro ou qualificação em virtude de promoção de outro bombeiro militar em ressarcimento de preterição. Então, vamos usar aqui mais uma vez o exemplo, continuar aqui no coronel. Né? O coronel, ele era o mais moderno, né? Eu falei que são 50 coronéis, né? Então ele era o 50º, estava lá no quadro. Aí, só que um bombeiro, um coronel, foi promovido em ressarcimento. O exemplo de coronel não é muito bom, porque coronel é só por merecimento, né? Vamos tentar pegar um tenente-coronel. Eu acho que o quadro do tenente-coronel são 150, salvo me engano. Tá? Então, são numerados 150 tenentes-coronéis. Aí eu sou o 150. E aí, um major foi preterido na promoção para tenente-coronel, colocou na justiça ou colocou no processo administrativo. Aí eu fui promovido, sou o 150, e aí depois fica sabendo que ele deveria ter sido promovido aqui. Esse militar promovido por ressarcimento de preterição, ele não fica como excedente, tá? Ele vai lá para cima, ocupa a posição dele, pega o número dele, e eu, que sou o mais moderno, sou 150, não posso ser 151 porque o quadro é só 150, vou ficar aqui embaixo como excedente, até que surja uma vaga para eu poder ir. Entenderam? A gente tem uma diferença. Quando a situação é de um ressarcimento de preterição, quem vai ficar como excedente é o mais moderno. Quando a situação é de uma bravura, por exemplo, o promovido por bravura que fica como excedente. Tá? Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo quadro de qualificação, estando este com seu efetivo completo. Também é uma situação que eu confesso que não tenho visto. Até porque se ele está com uma incapacidade definitiva, ele voltar é meio estranho a legislação. Mas isso você entende. Foi determinado que ele tem uma capacidade definitiva. Agregou. E aí ele retorna ao quadro porque a incapacidade definitiva dele cessou. Definitiva, cessar é até meio estranho, mas é isso. Cessou. Então ele também vai ficar como excedente. O bombeiro militar cuja situação é de excedente, salvo indevidamente promovido, que é aquela situação que eu falei que eu nunca vi,
ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviadura excede, é isso que fica lá do excedente, tá? E receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar, observado, disposto no parágrafo 3º do artigo 101. Então, ainda tem mais um artigo. É só uma explicaçãozinha sobre essa abreviatura aí, tá? O bombeiro militar cuja situação é de excedente é considerado para todos os efeitos como em serviço ativo e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo de bombeiro militar, bem como a promoção à cota comissória quando for o caso. Então, ainda que eu esteja na situação de excedente, é como se eu fosse numerado, tá? Só não estou recebendo o número. Mas se eu estou lá, 1, 2, 3, 4, 5, excedente, 6, 7, 8, eu estou ali, continuo ali, eu sou o número 6, de fato, né? Não de direito, de fato, sou o número 6, mas estou como excedente. E surgiu uma vaga, então agora eu vou pegar um número que me competir, mas eu concorro a tudo, inclusive a cota compulsória, como está dizendo aí. O bombeiro militar promovido por bravura sem haver vaga ocupará a primeira vaga aberta, aquilo que eu já falei para vocês, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 101. O bombeiro, ele foi promovido por bravura, então desloca o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte, né? Então, por que desloca o critério de promoção? Existe critério de antiguidade e merecimento, né? Aí, se eu sou promovido por bravura, e aí apareceu 2 vagas, a primeira é minha, bravura, e a segunda vai para o próximo critério, se é antiguidade ou merecimento aí dentro da escala, dentro da sequência, que obedece aí a escala. O bombeiro militar promovido indevidamente só contará a antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Mais uma vez, o bombeiro indevidamente promovido. Pessoal, é sério. Se caso algum dos senhores tem algum exemplo para me dar de bombeiro promovido indevidamente, manda para mim que eu quero conhecer, porque eu não conheço essa situação. E, para mim, né, para eu falar para vocês sobre isso, é até difícil, porque a gente não tem uma doutrina, a gente não tem alguém que tenha escrevido um livro para falar sobre essas situações. A gente está dando uma explicação. Praticamente estou fazendo isso, né? Estou lendo um artigo, falando um pouco, estou fazendo um código comentado, né? Um estatuto comentado para vocês. Tá? Mas se tiver esse exemplo aí, manda para mim que a gente faz. Em princípio, tá? Nada disso é cobrado também em prova, não. Porque isso não é... O que eu vou cobrar para vocês mais em prova é o dia a dia. Bombeiro militar que for promovido exclusivamente por tempo de serviço não ocupará vaga no quadro e será considerado não numerado. Situação esta que ficará inalterada enquanto permanecer no posto ou na graduação que a motivou, sendo respeitada a sua antiguidade com todos os direitos assegurados pelos diversos diplomas legais afetos ao bombeiro militar. O que é isso? Promoção por tempo de serviço é só para a praça, né? O decreto 22169 de 96 é o decreto que regulamenta a promoção por tempo de serviço para praças, né? Aquele que define lá 6 anos de efetivo serviço para ser promovido soldado para cabo, 12 anos para ser promovido a terceiro sargento, 16 anos para ser promovido a segundo sargento, 20 anos para ser promovido a primeiro e 25 para ser promovido a subtenente. Uma vez que eu sou promovido por esse critério de tempo de serviço, eu não vou ter número na escala, eu vou ficar lá como não numerado, até está a abreviatura ali, né, de NN, eu vou ficar como não numerado na escala, e vou ficar nessa situação de não numerado enquanto eu permanecer nesse posto ou graduação. O que acontece? Mais uma discordância minha, mas primeiro eu vou explicar como é que a corporação faz. Imagine que o militar é promovido por tempo de serviço para terceiro sargento. Fez 12 anos, foi promovido a terceiro sargento. Vai ficar lá no quadro terceiro sargento como não numerado. Ele faz o curso especial de formação de sargento, não importa, e ele vai continuar não numerado enquanto for terceiro sargento. E por ser não numerado, ele já tem um impeditivo de entrar no quadro de acesso para promoção por antiguidade e merecimento, porque lá no regulamento de promoção de praças, fala que para entrar no quadro tem que ser relacionado e numerado. Então, eu sou não numerado, porque eu fui para o tempo de serviço, eu não posso entrar no quadro.
e aí eu sou promovido a segundo sargento por tempo. Mais uma vez eu continuo não numerado e continuo sem poder entrar no quadro. E assim vai até subtenente. Ou até cessar uma situação, como, por exemplo, militar promovido por bravura. Né? Eu posso ser promovido por bravura a qualquer momento, e aí eu vou entrar no outro quadro, vou ficar lá como excedente, se o quadro estiver completo, eu vou ter meu número. E aí, quando no próximo quadro de acesso, né, eu vou poder concorrer porque eu sou numerado. Qual é a minha briga com relação a isso? Olhando aqui para esse artigo 86A, ele fala que sendo respeitada a sua antiguidade com todos os direitos assegurados. Para mim, todos os direitos estão também o direito de ser incluído no quadro de acesso. Tá? Então, na minha opinião, isso não está certo. Mas o Corpo de Bombeiros aplica esse entendimento, como eu falei antes. Uma vez não numerado, vai permanecer não numerado praticamente até o final da carreira, exceto se conseguir uma promoção por bravura, ou no caso do militar que foi promovido tempo de serviço a cabo, mas aí passou no curso de formação de sargento. Fez o curso de formação de sargento. Concluiu o curso, aí sim vai ter um número. E aí vai continuar lá. Mas uma vez promovido por tempo de serviço, não recebe mais número, exceto se for promovido por bravura. Tá? São considerados no exercício de função de bombeiro militar os bombeiros militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados: os estabelecidos no Corpo de Bombeiros, os estabelecidos no âmbito da organização de bombeiro militar a qual foi posto à disposição, os de instrutor ou aluno da Escola Nacional de Informações ou da Academia de Polícia Federal, né? São considerados no exercício de função de natureza de bombeiro militar, de interesse bombeiro militar, os bombeiros militares da ativa nomeados, designados para Gabinete Militar do Governador do Estado, Gabinete do Vice-Governador, órgãos da Justiça Militar, órgãos do Sistema de Defesa Civil e outros, até eu grifei esse outros, a critério do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, mediante autorização do governador. Parágrafo único. Períodos de exercício de função de natureza de interesse bombeiro militar, de que trata este artigo, satisfeitas as condições legais, poderá ser considerado pelo comandante-geral, após autorização do governador, como sendo de arregimentação para ingresso no quadro de acesso por merecimento à antiguidade. Eu passei todos esses dois artigos aqui, né, de uma vez, para a gente poder falar o seguinte: essas funções de interesse de bombeiro militar. Lembra que eu falei que se for interesse de bombeiro militar, a pessoa vai ter todos os direitos dela inerentes. Então aqui, o artigo 87 e 88 já fala quais são as funções de interesse de bombeiro militar. Né? Já coloquei 87, inciso 1, 2, 3, 88, 1, 2, 3, 4. Entendeu? E outros ali no inciso 4, organizações de sistema de defesa civil. É o meu caso, tá? Sou da defesa civil, então é de interesse de bombeiro militar. E outros a critério do comandante-geral, mediante autorização do governador. O comandante-geral pode definir, né, o ato do comandante-geral é uma portaria. Mediante autorização do governador, ele pode definir que a função X, tá, também vou botar uma coisa bem esdrúxula para vocês entenderem. O bombeiro militar que está trabalhando, imagine assim, no prédio da Petrobras, está pintando o prédio da Petrobras. Olha o que eu estou falando, tá? O bombeiro militar está pintando o prédio da Petrobras. Se o comandante-geral, mediante autorização do governador, expedir uma portaria dizendo que a função exercida pelo fulano no prédio da Petrobras é de interesse de bombeiro militar, então ele vai ser considerado também como de interesse de bombeiro militar. Aí não sofre aquela restrição de ficar 2 anos fora e poder ser excluído, que eu falei que eu nunca vi, mas existe. Tá? Então, tudo isso é importante a gente ter esse conhecimento. Tá? Se tiver uma portaria do comandante dizendo que aquela função, ainda que não esteja prevista aqui, é de interesse de bombeiro militar, então vai ser considerado de interesse de bombeiro militar. Tá? O bombeiro militar no desempenho de cargo não especificado nos artigos 87 e 88 do Estatuto é considerado no exercício de função de natureza civil. O período passado pelo bombeiro militar em função de natureza civil somente será computado para tempo de serviço para a promoção por antiguidade e transferência para a inatividade. Gente, como eu falei, eu não vejo muito essa situação da pessoa estar fora exercendo um cargo de civil. Mas se tiver num cargo de natureza civil,
ele não pode concorrer à promoção por merecimento, tá? O tempo de serviço dele só conta para promoção de antiguidade e transferência para inatividade. Beleza? O período a que se refere o parágrafo anterior não poderá ser computado como tempo de serviço regimentado. Tem alguns critérios aí de promoção que necessitam de serviço regimentado. Então, esse tempo passado fora não é computado, tá?